Esta é a quarta aula do curso de Affinity e nela você vai aprender a como criar um post de Facebook. Para começar, eu clico em File, New, abre este quadro de diálogo, eu vou deixar esta opção ativa, que é Web, e vou criar um documento do tamanho de 1920 por 1080. Clico em Create. Como nesta atividade eu vou usar exclusivamente a paleta Layers e também a paleta Colors, eu arrasto a paleta Layers para cá e também a paleta Color. E aí, essas outras paletas eu não vou utilizar. Então eu vou clicar em menu View, Studio e clico nesta opção de Show Right Studio. Ou seja, eu não quero ver as paletas que estão à direita. Organizo essas duas paletas e aumento aqui a paleta Layer. Perfeito. A minha paleta Color está um pouquinho diferente, isso porque eu posso escolher aqui uma visualização da paleta de uma outra maneira. Normalmente está como Sliders e agora eu deixo como Wheel. Perfeito. Clico no menu File, Place para trazer uma imagem nova, que eu vou escolher esta imagem aqui do piso. Open. Clico. Diminuo um pouco o zoom e agora reduzo a imagem usando a tecla Ctrl ou Command. Perfeito. Esta parte aqui de cima eu vou fazer uma pintura. Para isso eu clico aqui em Add Pixel Layer, arrasto o layer para baixo, vou atribuir o nome de fundo, fundo 1. Usando a ferramenta Paintbrush, eu clico, seguro e arrasto e note que ao pintar aparece uma textura. Aqui eu vou mudar de cor, deixar azul e a textura continua aparecendo. Isso porque este brush está configurado com uma textura. Para editar esta configuração, eu clico nesta opção de More, repare aqui a textura, e aqui em Texture eu vou configurar para uma outra textura. Clico em Set Texture e aqui eu vou marcar esta. Open. Clico, seguro e arrasto e aí então eu começo a mesclar a textura que estava anteriormente com esta nova. Bom, esse tipo de mesclagem eu posso fazer de diversas formas. Eu posso criar um layer novo e aí então eu vou mesclando um layer sobre o outro. Eu vou aqui utilizar uma outra textura. Vou clicar aqui numa outra cor e aí agora eu tenho uma mescla. Esta mescla ela pode ser feita também com o próprio brush, utilizando a opacidade. Então eu vou diminuir aqui um pouco a opacidade e posso continuar esta criação de textura. Vou utilizar esta outra imagem também. Bom, aqui não saiu muito bem, vou colocar uma cor um pouco mais clara. Perfeito. Poderia também criar mais um layer e continuar essa criação de textura do fundo. Vou usar esta imagem aqui um pouco mais clara e bacana. Uma outra maneira de fazer estas mesclas é utilizando a opacidade no layer, ou então, no lugar de usar opacidade, eu posso utilizar esta mescla de layers. Posso utilizar qualquer uma dessas que fique com uma aparência mais interessante. Eu vou deixar Overlay. Bacana. Aqui também. Clico no menu File, Place para carregar outra imagem. Vou escolher essa imagem da modelo. Clico. E note que a cor da imagem está misturada com os layers da textura. Eu clico, seguro e arrasto para cima e altero a ordem deste layer. Reduzo a imagem, assim, bacana. Com a ferramenta Selection Brush Tool, usando a opção de Add e com o Width um pouco maior, eu vou selecionar esse fundo branco. Aqui desta maneira, pegando um pouco na borda. Bacana. Aqui embaixo também. E note que a seleção pegou um pouco também da roupa. Para resolver isto, clico em Subtract e aqui em Width eu vou deixar a ponta do brush um pouco menor. E clico. Perfeito. Aqui e nesta parte aqui de baixo.
No vão dos braços não tem seleção, então eu preciso adicionar uma seleção. Para isso eu vou diminuir aqui o width, vou deixar como add, e agora eu clico. Aqui também, aqui, e aí eu vou fazendo. Para fazer a máscara, eu clico no botão aqui de Invert Selection, e na paleta Layers, eu clico em Mask Layers. Perfeito. Tiro a seleção. Dá para notar que a máscara está com uma borda ainda branca, isso por causa do fundo. E para corrigir isto, é uma maneira bem simples. Clico no menu Layer e escolho esta opção de Refine Mask. Abre esse quadro de diálogo, que por si só já faz um milagre. Mas para ter certeza que está tudo muito bem selecionado, eu clico aqui em Preview, Black and White e note que existem algumas partes que estão cinza. Essas partes que estão cinza, elas precisam estar em branco. E para corrigir, clico aqui nesta opção de Foreground, vou diminuir um pouco o tamanho do brush, algo assim, e agora passo aonde está cinza. E isto eu faço na imagem inteira. Tem que ter um pouco de calma e vai pouco a pouco. Aqui neste pé, repare que tem uma parte cinza e tem uma sombra no pé. Então, para ter certeza de onde que está a sombra, em Preview eu vou deixar como Overlay, escolho esta opção de Background e passo por cima da sombra. Perfeito. Volto para a opção de Black and White e continuo. Agora, aqui no cabelo, eu vou deixar a opção de Preview como transparente. Aqui eu tenho uma noção melhor do que está acontecendo com o cabelo. Escolho esta opção de Mate e passo por cima do cabelo da parte que é transparente. Tanto de um lado, quanto do outro. Aqui em Border Width, eu vou deixar um pouco maior para que o Affinity pegue um pouco mais de informação de dentro da imagem para fazer uma passagem de cor de dentro para fora um pouco melhor. Apply. Como a imagem do fundo é azul e a calça também é azul, eu vou alterar a cor deste azul. Para isto, eu clico nesta opção de Adjustments, escolho o Adjustment HSL, abre este quadro de diálogo, onde me permite mudar a cor, que eu quero no caso aqui da calça, e em Hue Shift eu altero a cor. Só que, neste caso, está alterando a cor tanto do modelo quanto do fundo. Para resolver isto, eu clico neste Layer, que é o Layer Adjustment, e arrasto para dentro do Layer da modelo. Só que a cor ainda está de uma maneira que não me agrada muito. Eu vou zerar a opção de Hue Shift 0, Enter. Vou indicar que eu quero alterar o azul, que no caso da modelo é a calça, e aí pronto. Eu consigo alterar a cor da calça para qualquer cor. Só que é mais importante clicar aqui em Picker e escolher exatamente qual é o azul que eu quero alterar. Note que a cor mudou um pouco. Eu vou ampliar um pouco o gama de azul que eu quero alterar, um azul um pouco mais avermelhado e um azul indo um pouco mais para o amarelo. E agora eu altero para qualquer outra cor. Aumento a saturação, diminuo a luminosidade, deixando um cinza, ou então aumento a luminosidade, também deixando um cinza. Eu vou deixar uma cor mais ou menos assim. Perfeito. Como este é um post de Facebook com motivos marítimos, eu vou trazer este elemento aqui da corda, clico, diminuo ela um pouco, usando Ctrl ou Command. A cor da corda destoa um pouco do post, porque ela tem uma temperatura mais quente e este post ele é um pouco mais frio. E para ajustar a temperatura da imagem, eu clico aqui em Adjustment e vou escolher White Balance. Mudo aqui um pouco mais para azul
E aí acontece a mesma questão. O ajuste está sendo aplicado na imagem inteira. Então, clico, seguro e arrasto o ajuste para dentro do layer da corda. E aí, aumento um pouco mais aqui do vermelho e um pouco mais do azul. Perfeito. Posso fazer a mesma coisa com a moça, diminuir um pouco a temperatura dela. File Place, para trazer os ícones de rede social. Vou escolher aqui All Documents e aqui, rede social. Clico e agora reduzo. Clico em File Place novamente para trazer o logo da empresa. E aí no logo, note que tem um detalhe muito importante. Ele é branco. Então, para tirar este fundo branco, eu poderia usar a mesma técnica de seleção e máscara. Mas como ele é fundo branco e o logo em preto, eu posso utilizar a mescla de layer darken ou multiply darken. E aí então eu tiro o fundo branco. Isto porque o darken, o multiply e o que está neste grupo mantém as cores escuras e excluem as cores claras. Para mim, este post já está bem interessante, exceto pelo fato que a borda da roupa ainda está um pouco clara. Para resolver este detalhe, eu clico aqui no layer do modelo, clico em Effects e escolho esta opção de Inner Shadow. E aí o Inner Shadow vai pegar exatamente na borda da imagem. Aumento o Radius, e aí já se nota uma borda escura. Vou deixar a borda azul, porque todo o fundo é mais azulado. Um azul um pouco mais escuro, assim. Muito bem. Eu vou aumentar um pouco aqui a intensidade e a opacidade. Perfeito, acho que agora sim está bacana. Vou clicar em File, Save. Vou salvar isso como Post Facebook. E como é um post, eu preciso exportar. Então, File, Export. Exportar sempre como PNG, devido à compressão. PNG é um formato de arquivo que não tem compressão. E perfeito. Então é isto. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.